Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos, a este magnífico projeto que o Colégio Fato e seus parceiros estão organizando, pensando aí, no bem-estar intelectual, para que cada um de vocês não se tornem aí prejudicados diante de tudo que nós estamos vivendo. Então, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Rafael Bastos e a gente vai trabalhar aqui neste projeto com a disciplina de Sociologia, certo? E na nossa aula de hoje, apenas uma breve introdução sobre o que é a Sociologia, quais as suas características, quais os teus objetivos, para a partir das próximas aulas nós começarmos a estudar de fato os autores e os temas propostos aí pela Sociologia, que em geral são cobrados de vocês nas provas de vestibulares pelo Brasil e principalmente no Enem, certo? Antes de mais nada, gente, não esqueçam, caso você ainda não se inscreveu, inscreva aí no nosso canal, certo? Se você conseguir acompanhar bem as nossas reflexões, não esquece de dar o like, pra gente, para que esse projeto se fortaleça cada vez mais e vocês possam aí continuar tendo material de excelente qualidade para continuar seus estudos. E sem mais delongas, vamos começar, não é verdade? Gente, a sociologia ela é uma ciência muito recente, Ela surge aqui na modernidade, provavelmente ali por volta do século XVI, XVII, e ela já se torna, já é considerada aí uma ciência no século XIX. Então esse período aí que compreende o início da modernidade, entre outras coisas, com essa influência do renascimento cultural, renascimento filosófico, renascimento científico, por assim dizer, que está acontecendo aqui pelo século XVI, século XVII, em influência com as grandes revoluções históricas, Revolução Científica, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, nós temos aqui um novo cenário social. Nós temos uma nova realidade que nós precisamos encarar. Então, o século XVI e XVII foi, de certa forma, foram um período assim, foram séculos bem intensos no que se refere a essa nova organização da sociedade. E aí, nesse cenário, nós precisamos olhar para a sociedade, não mais aos moldes tradicionais ou aos moldes clássicos, como se via até então. Nós precisamos encarar a sociedade, a realidade social, também de forma científica. E aí, neste cenário, nós começamos a analisar, primeiramente, a sociedade europeia, que é considerada aí o berço dessa civilização que hoje nós fazemos parte, a civilização ocidental, certo? Em influência, ou seja, em relação com essas grandes revoluções que estão acontecendo. Então, se você não lembra muito bem o que é a Revolução Científica, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, vale a pena a gente dar um pause aqui, vai lá dar uma lida para refrescar nossa memória e aí a gente volta para continuar. Fato é, pessoal, que essas três revoluções, principalmente a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, mudaram completamente a nossa forma de se relacionar com as pessoas em sociedade. Por isso, a necessidade de uma ciência que analisa essas relações. E aí, entre os primeiros cientistas da sociedade, ou seja, entre os primeiros sociólogos, nós temos aqui o Augusto Comte e o Émile Durkheim. Comte, na verdade, ainda como um filósofo, Comte ele olhava para a sociologia como se fosse ainda um modelo de filosofia, a filosofia positiva, como ele mesmo falava, que hoje nós chamamos de positivismo, e depois Émile Durkheim também com o positivismo, que a gente vai estudar esses autores em uma próxima aula, certo? A gente vai estudar o positivismo de Comte, o positivismo de Émile Durkheim nas próximas aulas, mas de cara assim, esses dois autores já começaram de certa forma a estabelecer as bases desta ciência chamada sociologia, certo? O que eles estão fazendo na verdade, pessoal, é analisando essa sociedade capitalista que no século XIX já está consolidada, analisando os problemas que essa sociedade trouxe. Uma vez que está acontecendo ali, em função da Revolução Industrial, grandes mudanças na forma de produzir,
os bens de consumo, né, as pessoas estão saindo da fazenda, estão saindo do sítio, estão saindo da zona rural e vindo para a cidade, em função, né, de busca por novos recursos de vida, busca por melhorias de vida, alguns porque não tem mais opção de ficar na zona rural, outros na esperança de encontrar uma vida melhor aqui na cidade, e todos eles estão vindo para cá. Só que junto com esse êxodo rural, está vindo também, né, muitos problemas sociais, né? Está vindo aí essa explosão demográfica, né? Quer dizer, o aumento de pessoas nas cidades, ou nas grandes cidades pelo menos, e junto com essas pessoas está vindo a fome, a miséria, a violência, o desemprego, enfim, e todos os problemas que este fenômeno trouxe, né? Gerou aí uma certa instabilidade política nos grandes centros urbanos, né? O que faz com que a sociologia se torne aí cada vez mais intensa nesse cenário, por assim dizer, certo? E a partir daí, pessoal, nós temos o principal objetivo da sociologia, né? Quer dizer, o objeto de estudo da sociologia. Então agora a gente pode pensar assim, ó, qual é o objetivo da sociologia, ou seja, qual é o foco dessa ciência que está surgindo aqui no século XIX. O foco é exatamente esses problemas que estas revoluções trouxeram, né? E a partir da análise desses problemas, propor soluções, propor mudanças, né, por assim dizer. Então, olha só, nós temos aqui como, né, resposta para essa questão o próprio Karl Marx, que também será um autor que nós vamos aprofundar um pouco mais nas próximas aulas, mas aqui para a introdução à sociologia, Marx chega na seguinte, né, ideia. Os filósofos até agora se limitaram a interpretar o mundo de diversas maneiras. Porém, agora a necessidade que nós temos é de transformá-lo, né? É de resolver esses problemas que vêm sendo construídos ao longo dos tempos, né? Então, nesse sentido, a sociologia vai olhar para os problemas que a sociedade tem e a partir daí nós vamos começar a propor soluções, né? Propor mudanças para que atinja aí o maior número de pessoas possível ou, quem sabe, até todos os indivíduos, né? Então essa aqui, gente, estes, né, seriam os aspectos que nós precisamos para entender qual é o fundamento da origem desta nova ciência que analisa a sociedade, a sociologia. Vamos ver se alguns dessas ideias ficaram claras na nossa cabeça, resolvendo agora alguns exercícios, né? Como normalmente vão ser cobrados de vocês. Os primeiros exercícios, pessoal, exercícios de nível fácil, né? Exercícios de nível tranquilo que a gente consegue resolver, assim como tem às vezes no Enem e nos outros vestibulares. E ao longo das nossas, né, aulas a gente vai aprofundando um pouco mais estes exercícios. Tudo bem? Então, o primeiro aqui, ó, os principais fatos histórico-sociais que propiciaram o surgimento da sociologia foram, né, a Revolução Russa e a Revolução Chinesa, a Revolução Cubana e a Revolução Chinesa, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, a Revolução Mexicana e a Revolução Nicaragüense, a Revolução dos Cravos e a Revolução Moçambicana. É claro, né, queridos, que com muita facilidade você iria lá na opção C e marcaria lá, né, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Por quê? Porque as demais opções vai colocar em questão aí algumas revoluções que ou não pertencem a esse contexto europeu, né, porque nós estamos analisando a sociedade europeia na sua origem, lembra? Ou que não tem a ver, né, com esses problemas que nós estamos analisando de modo geral. Então esta seria a opção correta, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Vamos resolver mais uma para ver se ficou claro de fato na nossa cabeça? Acompanha comigo. Revolução Francesa e urbanização favoreceram o surgimento da ciência sociológica por quê? Porque melhoraram a vida das pessoas? Porque prejudicaram o acúmulo de riqueza? Porque mudaram radicalmente a vida das pessoas? Porque ultrapassaram os valores tradicionais da modernidade? Ou porque multiplicaram o bem-estar social e o acesso à vida luxuosa? E aí, gente, olha só, o detalhe aqui para a gente responder pode ser que você fique em dúvida entre duas opções. Né? Talvez você fique em dúvida, por exemplo, entre A, né, melhoraram a vida das pessoas,
e a C mudaram radicalmente a vida das pessoas, né? Então essas duas aí têm a ver, de certa forma, com alguns aspectos que a gente conversou aqui na nossa aula. Mas vamos analisar cada uma dessas opções, né? A letra B prejudica o acúmulo de riqueza? Pelo contrário, se a sociedade é capitalista, a sociedade capitalista incentiva essas práticas, né? Então, nesse sentido, nós não temos aí a relação entre a Revolução Francesa e a sociologia, como está no enunciado. A letra D, ultrapassaram os valores tradicionais da modernidade? Os valores eles continuaram baseados naqueles princípios tipicamente medievais, né? Apesar de estarmos separando aí o Estado da Igreja na modernidade, os valores tradicionais ainda continuam muito intensos, né? Muito fortes durante a modernidade, inclusive até hoje, né? Nos nossos dias atuais. Letra E. Multiplicar o bem-estar social e o acesso à vida luxuosa? Não, o objetivo não é uma vida luxuosa, né? Pelo menos a resolução dos problemas que esse fenômeno trouxe. Então nós ficamos em dúvida aí entre duas opções, né? Mas onde que está o foco aqui? Ó? Vamos voltar no enunciado, que é uma dica fundamental para a gente não se perder nessas questões. Nós temos duas ideias que nós temos que resgatar aqui. Ó. Primeiro, a presença da Revolução Francesa, né? E segundo, o surgimento da sociologia. Então, olha só, a Revolução Francesa e a urbanização favoreceram o surgimento da sociologia. Por quê? Então, apesar de estar essas duas ideias fundamentais aqui, pessoal, nós temos que focar mais na Revolução Francesa. O foco da questão é a Revolução Francesa, né? E como a Revolução Francesa interfere, né, na mudança da sociedade. Pronto, se você pegou essa ideia do enunciado, que parece simples, mas percebe que ele tem um detalhezinho aí para a gente considerar, né? Então, de cara, você descarta a opção A, né? Por quê? Porque a Revolução Francesa melhorou a vida das pessoas? Pelo contrário, né? A Revolução Francesa mudou radicalmente a forma de vida das pessoas em sociedade, certo? Então são detalhezinhos, pessoal, que a gente não fica atento, a gente acaba, né, passando batido e errando uma questão como essa, que é fácil. Então aqui, meus queridos, nós temos, né, a introdução à sociologia, a origem da sociologia a partir de perspectivas históricas. Tudo bem? Então por hoje a gente fica por aqui. Numa próxima aula a gente começa aí aprofundando os principais autores, né, da sociologia clássica e posteriormente os principais problemas sociais. Um forte abraço, bons estudos, né, e se ficou claro todas essas ideias, não esquece de deixar o seu like, não esquece de se inscrever no canal, porque o nosso objetivo aqui, com certeza, é o seu bem-estar. Um forte abraço e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau.